Pai do Senhor, pessoal, vamos falar um pouco sobre a contribuição dos romanos para o crescimento da igreja no primeiro século. Então, o domínio mundial de Roma, né? Roma, ela dominava o mundo civilizado naquela época, né? Então, quando o cristianismo ele surgiu durante os primeiros séculos de sua existência, os romanos eram os senhores do mundo, né? Eram os romanos que governavam a terra. Assim os consideramos, não obstante haver muitíssimas regiões fora do seu domínio, porque a parte que governavam foi aquela que a civilização do mundo estava realizando notáveis progressos, que era a Europa, né? O norte da África e o Oriente Médio, né? Era onde estava o Império Romano. Então os habitantes desse império o consideravam como abrangendo o mundo, pois ignoravam o que existia além de suas fronteiras. O mundo romano, incluindo todos os lugares, né, que foram alcançados pelo cristianismo durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Então não eram somente pela força que os romanos dominavam seus domínios, eles levavam uma cultura ou uma civilização melhor do que anteriormente existida naqueles países. Então o poder desse império foi mais acentuado e sua administração mais eficiente nas terras adjacentes do Mediterrâneo, exatamente onde o cristianismo foi primeiramente implantado. Então eles governavam efetiva de fato, né? E inteligentemente, né? Eles colocavam suas leis, seu exército, e o povo era obrigado a servir, né? A obedecer às leis romanas. E o exército garantia que essa lei fosse seguida à risca, né? E os seus governantes eram obrigados também, por lei, a seguir essa mesma lei que eles acabavam de implantar. Então, por isso que ela contribuiu para que houvesse paz, né? Para que houvesse uma certa unidade, né? Direito também, as pessoas tinham direito à defesa, não era uma civilização em que simplesmente condenava as pessoas sem que as pessoas tivessem direito a um advogado. Tinha direito a um advogado. Então Roma deixou isso nos povos conquistados. Então era uma civilização de alto nível. Então os povos unificados, os romanos, como nenhum outro povo, até desenvolveram um sentido de unidade de espécies sobre uma lei universal. Então essa lei de Roma passou a ser uma lei universal. Com o seu império, os romanos se tornaram os mais úteis instrumentos de Deus no preparo do mundo para o advento do cristianismo. Por muitas eras, governos separados formavam grupos humanos que se sentiam diferentes, isolados e enciumados uns dos outros. Mas com o Império Romano, os povos se unificaram no sentido em que todos os governos tinham sido derrubados e um poder único dominava em toda a parte. Então, se os outros povos antes de Roma se sentiam superiores uns aos outros, agora sob o governo romano, todos os povos eram unificados e se sentiam, né, como parte de um todo, né? Coisa que nenhum governo antes na história da humanidade tinha feito. O cristianismo é uma religião de caráter universal, apelando pelos homens simplesmente como homens, né? Tornando todos um em Cristo. Para tal religião, a preparação mais valiosa foi a unificação de todos os povos sobre o poder político de Roma. É interessante dizer que até então isso não era possível, né? Antes de Roma isso não era possível, porque cada povo se sentia superior ao outro. E como se sentia superior ao outro porque vinha de um deus tal, ou de uma fulano de tal, então eles se achavam superior às demais pessoas. Então isso prejudicava para um evangelho universal. Agora com Roma, nivelando todas as pessoas, levando elas ao mesmo nível, né, o nível humano, era possível pregar um evangelho universal para todas as pessoas. Então Roma contribuiu para que o evangelho chegasse até nós, né? Através de quê? Através
da unificação dos povos. Tanto é que Paulo depois vai falar, agora não existe mais grego, e nem judeu, nem servo, nem livre, mas somos todos um em Cristo, né? É isso que o texto fala, no sentido lato, né? Então, paz universal, Pax Romana. O poder de Roma trouxe uma paz universal, ou paz romana. As guerras entre as nações tornaram-se quase impossíveis sob a égide desse poderoso império. Esta paz entre os povos floresceu e favoreceu, né, extraordinariamente a disseminação entre as nações da religião que pretendiam um domínio espiritual universal. É na paz que se constrói. Então, o texto diz o seguinte, que essa paz romana, ela fez com que o evangelho crescesse, né? Porque não havia guerra naquele momento. Por quê? Porque todos estavam sob o mesmo governo e Roma não permitia revoltas, né? Quando alguém tentava se revoltar, ela ia lá com o exército e triturava o povo e deixava tudo apagado e matava todo mundo. Então, por isso que a paz romana, ela não permitia revolta, não permitia que outros povos se levantassem contra o seu domínio. Por isso que ela favoreceu também ao cristianismo. Por quê? Porque é na paz que se constrói, né? E na guerra só se destrói, né? Você vê o caso atualmente da Ucrânia, né? Um país bonito, um país rico, mas, no entanto, você olha para os prédios horríveis, né? Por quê? Porque a guerra só destrói. Você vê o caso da Síria, que também está totalmente destruído, né? A infraestrutura toda comprometida. Por quê? Porque a guerra, ela causa isso. Mas já na paz não, na paz você levanta uma casa, na paz você tem dinheiro para comprar um imóvel, para comprar alguma coisa assim, e a vida do cidadão vai melhorando, né? E isso favoreceu também a igreja. Por quê? Porque na igreja, com a paz, era possível pregar, né? Era possível andar nas ruas, era possível falar de Jesus. Então, outro fator também foi o intercâmbio entre os povos, né? Finalmente, a administração romana sábia, forte, vigilante, né? Tornou fácil a segurança das viagens e comunicações entre as diferentes partes do mundo. Então, os piratas que que estorvavam, né, a navegação, foram varridos dos mares. Por terra, as esplêndidas estradas romanas davam acesso a todas as partes do império. As estradas principais eram de concreto e durante séculos, né? E duraram séculos. Elas passaram por montes e vales até chegarem aos mais distantes lugares do império. Algumas delas são usadas até hoje. Então, as estradas eram bem feitas, né? Eram feitas pelo próprio exército. Então, elas passavam por montes, por montanhas, por vales, né? E ligavam as cidades a outras cidades. Isso favorecia, né? Favoreceu muito Paulo na pregação do Evangelho, quando ele pegava as estradas romanas para chegar em outra região. Já o mar era chamado Mar Romano, né? Mar Mediterrâneo. Por quê? Porque Roma tinha acabado com todos os piratas que existiam ali. Então, o fator do intercâmbio entre os povos favoreceu, né? Então, era muito mais fácil você ir de um lugar para outro através do mar, que não tinha piratas, ou então através das próprias estradas, né? As estradas romanas. Estradas essas que eram feitas pelo exército e que duraram séculos. Ainda hoje tem estradas romanas que se faz uso, né, dela na Europa. Então, essas vias de comunicação eram tão policiadas que os ladrões desistiram dos seus assaltos. Terá sido impossível ao apóstolo Paulo realizar sua carreira missionária sem essa liberdade e facilidade de trânsito possibilitadas pelo Império Romano. Então, seria impossível que Paulo tivesse o seu ministério, não só Paulo, mas os outros missionários, né, sem
a paz romana sem o intercâmbio entre esses povos, né? Sem que Roma tivesse dominado o mar Mediterrâneo, e sem as estradas romanas. Então, meus bons amigos, o mundo, ao surgir o cristianismo também, as condições religiosas de Roma, a velha religião dos deuses da deusa da Grécia e da Roma, que conhecemos através da história da mitologia clássica, tinham perdido quase todas as suas vitalidades e influências ao tempo do advento do cristianismo. Então o imperador Augusto, que reinava ao tempo quando Cristo nasceu, muito se preocupou com esse declínio da velha e tradicional religião e envidou esforços extraordinários para revivê-los, sendo quase tudo em vão, né? Então eles gastaram dinheiro para revitalizar a religião pagã, mas não conseguiram, né? Por quê? Porque o pessoal já caíram naquele negócio que os ídolos não valiam nada, não faziam aquilo, não cumpria, né? Aqui, os seus desejos, né? Não preenchia o vazio do seu coração, para dizer o melhor. Então abandonava os templos, muitos dos templos já estavam abandonados, e outros eram mantidos pelo Estado. Aqueles que não eram abandonados é porque estavam sendo mantidos pelo Estado. E mesmo com o imperador revitalizando, mandando dinheiro, mandando construtores, fazendo propaganda, né, para que essas religiões crescessem, elas estavam em declínio. Então, a religião romana do Estado, não se pode afirmar que esta época se caracteriza pela falta de religiosidade. César Augusto estabeleceu a religião do Estado, né, conforme o seu desenvolvimento posterior, veio ela a se construir em veneração à imagem e estátuas dos imperadores, que então reinavam, e dos que os antecederam como símbolos do poder de Roma. Então o Estado foi endeusado como nos modernos regimes totalitários. Então a religião pagã dos deuses foi mais afastada, e agora o Estado também passou a ser um deus, né? Ainda hoje não é diferente em Cuba, né? Na antiga União Soviética, na Coreia do Norte e em outros países onde o Estado se torna totalitário. Então o Estado se torna um deus, né? Com venerações, com estátuas, com todas as honras que um ídolo tem. Então, meus bons irmãos, esses foram os benefícios, né? Ou a contribuição que os romanos tiveram para a nossa história. Então, nós podemos recapitular dizendo que eles manteram a ordem, abriram estradas, garantiram a paz no mar. A língua também, né, o latim favoreceu muito as leis, né? Ainda hoje muitas as nossas leis são baseadas nas antigas leis romanas. E o latim, né, o latim foi de onde veio várias línguas, né? Inclusive o nosso português, ele tem como tronco linguístico latim. E também as leis de Roma, né, que eram universais. O intercâmbio, né, entre os povos, né, não existia mais um povo superior ao outro, agora eram todos iguais, né? E para se garantir, para se ter uma cidadania romana, era fácil, né? Poderia ser adquirido por nascimento ou por dinheiro, né? O cara poderia comprar a cidadania romana, ou então poderia obter através de um título, né? O imperador poderia gostar do cara e dar a cidadania romana para a pessoa, que nem Tarso, né? Dizem que Tarso, a cidade onde Paulo nasceu, todo cidadão era romano, sem precisar pagar. Por quê? Porque é uma cidade grande, e o imperador de Roma resolveu conceder a cidadania a todas as pessoas ali que moravam ali, que eram libertas, né? Então, ser cidadão romano era muito bom, né, para quem queria ter um emprego público, ou para missionários que nem Paulo, né, ou para pessoas também comuns, né, que só poderia ser julgado pelo Estado. Então, são essas as contribuições que Roma nos deu para que o Evangelho continuasse a crescer, né? Então, vindo a plenitude dos tempos, né? Então, essa foi a plenitude dos tempos que falou o nosso irmão, né? Ungido pelo Espírito Santo. Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.